Graça e paz, meus irmãos. Que alegria, que satisfação estar aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje eu quero falar sobre como nós podemos lidar com as crises, como nós podemos lidar com o sofrimento. A Bíblia nos ajuda de várias formas a lidarmos com o sofrimento e com as crises. Nós vamos tratar sobre isso hoje. Eu quero apresentar para você aqui 7 alternativas bíblicas, práticas, para você lidar com o sofrimento e com as crises. Nós vivemos num mundo hoje cheio de pecado, o mal predomina, né? A gente vê injustiças, a gente vê violência, mortes, terremotos, pessoas matando e roubando umas às outras. Tudo isso é o mal que predomina nesse mundo. E muitas vezes esse mal nos atinge através de uma doença, através de um conflito no relacionamento familiar, seja como for, esse mal nos atinge e nos faz sofrer e muitas vezes pode nos levar até a uma crise. E eu quero então olhar com você hoje 7 alternativas práticas para lidarmos com o sofrimento e com as crises. Antes de nós entrarmos nessas alternativas, eu quero ver com você o Salmo 23. Olha só o Salmo 23. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus, né? E ele diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E olha só o que diz agora o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja o que o salmista diz aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse ainda que eu ande, esse ainda pressupõe que nós podemos não andar pelo vale da sombra da morte. Ele diz, ainda que, colocando aqui como se fosse a pior condição de vida nesse mundo, né? Então ele diz com isso que não necessariamente nós vamos andar pelo vale da sombra da morte ou vamos passar pelo vale da sombra da morte. E também quer nos dizer que isso é algo eventual, passageiro, é algo que vai terminar. Porque quando ele diz aqui, ainda que eu ande, ele não está dizendo ainda que eu fique, ele não está dizendo ainda que eu viva no vale da sombra da morte, ainda que eu fique no vale da sombra da morte. Não, ele está dizendo ainda que eu ande. E a ideia aqui é de alguém que atravessa, que passa pelo vale da sombra da morte. Então, nós como crentes, nós temos que ter isso em mente. Meu irmão e minha irmã, nós sempre achamos que, aliás, sempre não, o diabo coloca isso na nossa cabeça, né? E que quando nós estamos passando por um momento de sofrimento, de crise, que nós não vamos sair daquilo ali, que nós vamos ficar ali para a vida toda. E não, isso não é verdade. Isso é uma mentira diabólica, uma mentira satânica que quer fazer com que nós venhamos a esmorecer, a desistir, a desanimar. E é isso que o inimigo quer. Então, hoje eu quero ver com você essas 7 alternativas que vão nos ajudar a passar por esse vale da sombra da morte. Quando nós estivermos passando, ou se você está passando nesse momento agora por uma situação de sofrimento, de crise, eu quero dizer para você que você pode sair desse vale, você pode passar por esse vale, você não precisa permanecer nele, você não precisa viver assim a vida toda. Nós podemos atravessar essa situação. E como nós podemos fazer isso? Com essas 7 alternativas que eu quero propor para você aqui. Então vamos lá. A primeira alternativa, que a palavra de Deus nos coloca, o poder da oração. Meu irmão e minha irmã, a oração é uma das principais armas que nós, como crentes, temos nesse mundo para lidar com a dor e com o sofrimento. A oração é fundamental na nossa vida. Através da oração, mesmo quando nós não encontramos uma solução para o problema que nós estamos enfrentando, nós vamos encontrar forças para continuar andando. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos, tem uma outra versão que diz ansiosos, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. A súplica é mais do que uma oração, é você gemer na presença de Deus, né? Então,
A ideia aqui é de alguém que está passando realmente por um momento de sofrimento e talvez de crise, né? Então ele diz, e tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Tá? Então nós temos que colocar tudo na presença de Deus, orar, suplicar e agradecer, diz o apóstolo Paulo. Agora olha o versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, nem sempre Deus vai nos dar uma resposta positiva diante do momento que nós estamos vivendo. Ele pode nos dizer espere, ou ele pode dizer não também. E quando isso acontece, não significa que nós devemos nos desesperar. Pelo contrário, né? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que quando nós apresentamos as nossas lutas, nossas crises diante de Deus, através da oração, da súplica e das ações de graça, ele diz que a paz que excede todo entendimento, aquela paz que o mundo não consegue compreender. As pessoas olham para nós e dizem, mas como você está tão tranquilo diante de uma situação como essa? E a gente sabe por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, está em nós, né? O Senhor nos concede isso. E como que Ele nos concede isso? Através da oração. E Ele diz que essa paz vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardar o coração, e aqui nós podemos dizer até as nossas emoções, né? Coração, emoção, nós podemos fazer essa comparação, esse paralelo, né? Então, guardar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Nós vamos conseguir pensar de forma correta e vamos sentir de forma correta. As nossas emoções não vão nos derrubar e os nossos pensamentos vão nos ajudar a buscar alternativas para sairmos dessa situação. Então, veja o que Deus nos proporciona aqui, meu irmão e minha irmã. O poder da oração. Então, quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, quando nós estamos enfrentando sofrimentos e crises, nós precisamos buscar a Deus em oração, porque essa busca de Deus em oração, ela vai fazer com que nós sejamos capazes de continuar andando até sairmos dessa situação. Então, essa é a primeira alternativa que nós temos e ela é muito prática, espiritual, bíblica e prática. Você está passando uma situação difícil na sua vida? Ore ao Senhor, coloca isso diante do Senhor e a paz de Deus, ela vai entrar na tua vida e vai te ajudar a ter emoções saudáveis e pensamentos corretos para que você possa fazer escolhas corretas também diante dessa situação. A segunda alternativa, o consolo do Espírito Santo. Ah, meu irmão, isso aqui é muito importante. No Evangelho de João, Jesus chama o Espírito Santo de, no grego, né, parakletos, né, ou parakaleo. Essa expressão, ela significa consolador, ajudador. O Espírito Santo é o nosso consolador. Ele nos consola na hora das tribulações, das lutas e das dificuldades. O Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos fortalece, ele nos anima quando nós estamos passando por situações difíceis. Então nós temos que buscar essa presença de Deus na nossa vida, buscar esse consolo do Espírito Santo na sua vida. Então, se você está enfrentando uma situação difícil assim, faça isso, diga para o Senhor, Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, para que eu possa experimentar esse consolo que só o Senhor pode me dar. Nós devemos fazer isso, meu irmão e minha irmã. Se você é crente em Cristo Jesus, você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo habita em você. E você tem que pedir que esse Espírito traga o consolo e o conforto da parte de Deus para você. Porque Ele faz isso. Se nós pedirmos, Ele faz isso, meu irmão e minha irmã. Estamos passando pelo vale da sombra da morte. Seguimos em frente. Vamos orar. E nessa oração, vamos pedir para o Senhor, Senhor, conforta e consola o meu coração para que eu possa passar por essa situação difícil, né? E a terceira alternativa, vamos lá, sabedoria de Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, é muito importante isso para nós, né? Existem vários conceitos sobre o que é sabedoria, mas eu quero trazer aqui uma definição prática do que é sabedoria. Olha só, sabedoria é a capacidade de colocar em prática o conhecimento adquirido. Então, trazendo isso para o nosso contexto cristão, nós podemos dizer que sabedoria é colocar em prática o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, o conhecimento que nós temos da pessoa do nosso Deus, é colocar isso em prática na nossa vida, né? Então, nós devemos pedir essa sabedoria de Deus.
Então, quando eu estou passando uma situação difícil, um momento de sofrimento, enfrentando sofrimento e crise, oração. Coloco diante de Deus e peço para o Senhor me revestir de poder e capacidade para passar por isso. E nessa oração eu peço que o Espírito Santo, ele me console e me conforte. E eu também peço para Deus, Senhor, me dá sabedoria para enfrentar esse momento difícil, né? A sabedoria, ela tem que ser de Deus. Isso é importante a gente entender também, né? Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ó, se alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. É isso que eu estou falando, né? Que a todos dá com generosidade. Deus dá com generosidade e sabedoria. E sem reprovação, diz o texto aqui, né? Com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Então, temos que pedir sabedoria a Deus. Agora, veja o que ele continua dizendo aqui sobre a sabedoria. Versículo 14, ele diz, se, pelo contrário, vocês têm o seu coração inveja amargurada, sentimentos de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Veja que eu estou falando de pedir sabedoria e pedir a sabedoria de Deus. Ele diz, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria deste mundo, ela é terrena, animal e demoníaca. Então nós precisamos pedir a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Então, se você pedir a sabedoria de Deus, Deus vai te dar a capacidade de lidar com essa situação e de enfrentar essa situação de uma forma inteligente, até podemos dizer assim, né? Porque a sabedoria é a capacidade de colocar em prática o conhecimento adquirido. Então, nós vamos pedir essa sabedoria para o Senhor, de colocar em prática aquilo que nós já conhecemos de Deus, aquilo que nós já conhecemos da sua palavra. Vamos lá. Quarta alternativa, meu irmão e minha irmã, a resposta da palavra de Deus. Nós temos que nos voltar também para a palavra de Deus. Sabe que a palavra de Deus não tem orientação sobre todas as coisas. Por exemplo, se você quer trocar de carro, a palavra de Deus, ela não vai dizer para você se você, de forma categórica, se você deve trocar de carro ou não. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas a Bíblia vai te dar princípios e valores que vão te orientar e vão te mostrar se é da vontade de Deus ou não trocar de carro. Aqui estou citando o exemplo de trocar de carro. Então, nós precisamos buscar a resposta de Deus através da palavra. A palavra de Deus, ela nos ajuda a seguirmos em frente. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 76. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. A palavra de Deus, ela nos vivifica, ela nos anima, ela nos encoraja, ela é o nosso alimento espiritual. Então eu tenho que buscar a palavra de Deus. Está passando por um momento de sofrimento na sua vida, está passando um momento de dificuldade na sua vida, busque a palavra de Deus, meu irmão. Busque a Deus em oração, peça que o Espírito Santo console o seu coração, peça que Deus lhe dê sabedoria, mas busque a palavra também. Porque a palavra de Deus tem princípios que norteiam a nossa vida e nos ajudam nesse caminhar que vai nos fazer sair do vale da sombra da morte, conforme o Salmo 23 que eu disse aqui. Quinta alternativa, meu irmão e minha irmã, o propósito de Deus. Precisamos buscar compreender qual é o propósito de Deus. Olhar para a situação com uma, digamos assim, como uma oportunidade de crescimento não é fácil, mas nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso e isso pode ser importante no nosso processo, né? É natural que no momento que nós estamos sofrendo, estamos enfrentando uma crise, nós queiramos o alívio disso e queremos escapar disso, né? Mas muitas vezes Deus nos permite passar por situações adversas porque Ele tem o propósito de trabalhar nas nossas vidas, nos ajudar a crescermos espiritualmente, né? É isso que diz lá em Romanos 8, 28. Ele diz que sabemos, o apóstolo Paulo escreve, né, a igreja em Roma, em Romanos 8, 28, e ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Ele não está falando algumas coisas cooperam. Ele está falando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos entender isso, que se nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito, tudo que nos acontece, as coisas boas e as coisas ruins,
também cooperam para o nosso bem. Então nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a compreender o que o Senhor quer me ensinar com isso, o que o Senhor quer me mostrar com isso. Isso vai nos ajudar a atravessar esse vale, né, da sombra da morte e passarmos por esse momento de sofrimento e de crises. A sexta alternativa, ajuda do corpo, a ajuda do corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um corpo e esse corpo é o corpo do Senhor Jesus, a igreja. Nós fazemos parte dela. Se você não está congregando numa igreja, eu quero recomendar você, volte para a igreja, busque uma igreja, congregue numa igreja regularmente, faça parte da igreja do Senhor Jesus, porque ali nós podemos nos ajudar uns aos outros, né? E nós vivemos hoje numa sociedade extremamente individualista. Nós somos pessoas muitas vezes individualistas, mas na igreja nós encontramos essa unidade, esse socorro, onde nós vamos buscar esse amparo nas pessoas. Então, buscar esse socorro nesse corpo, que é o corpo do Senhor Jesus, é uma forma também de nós lidarmos com o sofrimento e com as crises. Agora, veja bem, nós temos que também levar em consideração dois aspectos. Primeiro, nós temos que buscar esse socorro com pessoas que têm capacidade de nos ajudar. Pessoas que tenham maturidade emocional para lidar com o nosso problema. Porque não adianta você procurar uma pessoa que não vai conseguir ajudar você. O Senhor Jesus disse que um cego guiando o outro, os dois vão cair no precipício. Então, se você não está conseguindo ver uma saída, uma alternativa para essa situação, você tem que procurar a ajuda de alguém que possa ver essa saída e essa alternativa. Então, alguém que tenha maturidade espiritual para isso. E o outro aspecto dessa pessoa que vai lhe ajudar é que seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Lembra que eu falei que o Espírito Santo traz o consolo e o conforto para nós? Pois uma pessoa cheia do Espírito Santo e madura espiritualmente pode ajudar muito, pode muito nos ajudar. Então você precisa buscar isso na igreja. Procure uma pessoa que você confie nela, que você veja, que você consegue perceber que ela tem maturidade emocional, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo e combine com ela. Podemos conversar, eu estou precisando de ajuda, você pode me ajudar, eu estou precisando de entendimento aqui, eu preciso passar por essa situação. Abra o seu coração, compartilhe, né, com essa pessoa e busque o socorro e o conforto que você pode encontrar, né, no corpo de Cristo. E a sétima e última alternativa, o tratamento profissional. Então veja aqui, meus irmãos, nós estamos falando aqui de buscar, né, a Deus em oração, buscar a direção do Espírito Santo, né? Pedir a Deus que Deus nos dê sabedoria, olhar para a palavra de Deus, buscar alternativa na palavra de Deus, né? Para essa situação, os princípios e valores para que Deus nos ajude nesse processo. Estamos falando de entender o propósito de Deus, buscar o socorro de irmãos no corpo de Cristo, mas às vezes pode acontecer que a gente tenha que buscar uma alternativa, né? Buscar como alternativa um tratamento profissional. Tá? Então, existem situações que são tão aflitivas na nossa vida que podem nos levar ao desespero. Né? E a gente precisa, então, nesse momento, quando esse desespero é constante, a gente não consegue sair dele, a gente precisa buscar, então, essa alternativa. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 1:8. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Veja, o grande apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele passou por um momento de tribulação na vida dele, de dificuldade, que ele chegou a perder a esperança até da própria vida. Então, quando eu estou passando por uma situação assim, estou nessa condição como Paulo estava, mas Paulo não permaneceu assim. Foi um momento, foi transitório na vida dele. Então, se você está numa situação assim, que você não consegue sair, que você é algo que você perdeu a esperança da própria vida, e isso é constante na sua vida, no seu dia a dia, né? Você precisa, então, buscar uma ajuda profissional. Né? Então, você precisa buscar um tratamento terapêutico ou até um tratamento medicamentoso. Agora, você precisa consultar, precisa procurar um médico, um especialista, e toda a medicação que você venha a tomar tem que ser com orientação médica.
Tá? E também buscar, se for o caso, não sei se esse é o seu caso, buscar um tratamento terapêutico. E aí é que é importante também a gente levar em consideração o seguinte: se você vai buscar o auxílio de um psicólogo, de uma psicóloga, você deve buscar a ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga que seja cristão. Tá? Isso é fundamental. Meu irmão e minha irmã, existem muitos psicólogos que se dispõem a ajudar as pessoas e não são crentes, e eles vêm com as teorias mais absurdas, que são contrárias aos princípios e os valores da palavra de Deus. Então você deve, se você entende que você necessita de um tratamento terapêutico através de um acompanhamento psicológico, você precisa buscar um psicólogo que creia no Senhor Jesus Cristo e que defenda os princípios e os valores da palavra de Deus, porque só assim você vai conseguir atravessar esse vale e vai conseguir passar por esse momento de sofrimento e de crise na sua vida. Meu irmão e minha irmã, essas são as 7 alternativas para lidarmos com o sofrimento e com as crises. Alternativas bíblicas e práticas que podem nos ajudar. Agora, eu quero terminar esse vídeo com uma palavra do Senhor Jesus que ele falou para os seus discípulos um pouco antes dele ser preso e sentenciado à morte pelos judeus e pelos romanos. Ele disse o seguinte para os seus discípulos em João 16:33. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Veja o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. No mundo vocês vão enfrentar tribulações, aflições, mas vocês vão passar por elas, vocês não vão permanecer nelas, vocês não vão viver nelas, vocês vão passar por elas. Então lembre-se disso, meu irmão e minha irmã, se nós estamos sofrendo, estamos passando por um momento de crise, seja no casamento ou crise financeira, tenha convicção disso, meu irmão e minha irmã, tenha convicção disso, isso pode passar e você pode atravessar esse vale e superar esse momento de dificuldade na sua vida. Veja, através dessas 7 alternativas, o que Deus, as armas, os recursos que Deus coloca para você passar por essa situação e sair dessa situação. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe com essa palavra e que essa palavra possa trazer edificação para a sua vida. Se você chegou até aqui, né, é porque você gostou então desse vídeo. Então não se esqueça, deixe o seu like, que isso é importante também para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e pode ajudar outras pessoas. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você e com a sua família. Amém? Que Deus abençoe.